Bem, boa tarde. Bem, primeiro agradecer o convite para participar do seminário e discutir um aspecto fundiário. Então, eu vou mostrar para vocês o risco, no caso, vou apresentar, é o risco de vida e de território. As pessoas também correm risco de perder o território, qual é o risco de perder a vida. E são esses sujeitos onde o Estado tenta, aliás, o Brasil é ótimo fazer planejamento. Tem plano para tudo. Mas também, do outro lado, a nossa visão jurídica são profundamente positivistas. Positivistas, eles só trabalham sobre o fato consumado para ver como é que regula o comportamento daí para frente. Prevenir é bem difícil. Uma coisa que foi levantada aqui, quem são os sujeitos? Na verdade, eu vou discutir quem são os sujeitos sociais que disputam os territórios. Então, discutir regulação fundiária é discutir quem é que tem direito a ter direito à terra. E nessa terra está todo o debate, como é que estão os riscos, como é que está a várzea, como é que está a floresta. Então, vou apresentar um pouco esse espaço. E aí, hoje, quando a gente discute território, ou reconhecimento, ou direito, ou propriedade, nós estamos discutindo o quê? Espaço onde tem água, floresta, minério, exploração da agricultura, quer dizer, tem uma diversidade de usos e da própria natureza. Aí você tem que a agricultura familiar e a população tradicionais, a grande monocultura, que é uma grande propriedade, unidade de conservação, que pode ser parque, reserva extrativista, você tem mineração, que no caso do Pará em particular tem um grande peso de apropriação do espaço físico, você tem as madeireiras, tem a discussão da pecuária e urbanização. E essa é a grande novidade, no final eu vou destacar, como é que entra o debate hoje urbano, que a nova política de regulação fundiária, ela muda completamente a discussão até então levantada. Então hoje os municípios têm um peso muito maior para discutir regulação fundiária. E eu acho que por causa disso, ao contrário da questão do risco, da direito civil, vai enfraquecer mais ainda a questão da preocupação, da precaução ou da prevenção. Porque vai entrar em contradição com o processo de apropriação e mais ainda a especulação imobiliária. Olha, se você fala que uma área está em risco, eu estou dizendo que essa área não tem valor. Então eu posso tirar essa área do mercado. Então não é interessante eu abrir quais são as áreas que estão em risco, se essa área pode ser apropriada, vendida, e depois o governo vem atrás do prejuízo. Então tem uma lógica aí econômica que os riscos não levam em consideração, que é a apropriação do bem, transformar a mercadoria para a apropriação da riqueza por alguns. Por último, a questão indígena, ou seja, stakeholders, todos os sujeitos políticos, são na área fundiária, são sujeitos e alguns mais que poderia levantar, mas esses são os principais grupos disputando o mesmo espaço. Alguma vez com diferença de uso, mas cada um se querendo se apropriar. Porque o conceito de propriedade, quando eu digo que sou proprietário, o que eu estou dizendo? Que vocês não são proprietários. Então a propriedade tem essa noção de exclusão. Quem é proprietário exclui os demais. Esse é um conceito construído na visão ocidental que cria sérios conflitos hoje no debate da propriedade. Tanto na área rural como urbana. Quando alguém se apropria e diz que é dono, ele exclui outros usos que é utilizado naquele espaço. Todinho. Eu vou perder um tempo. No fundo, vou passando aqui, que não está a discussão da regulação fundiária. Pode ir. Você tem terras indígenas, unidade de conservação, áreas militares, assentamentos, áreas quilombolas, imóveis certificados. Pode ir, não importa. Todas essas áreas, terras indígenas, são 109 milhões de hectares da Amazônia, que são áreas destinadas para terra indígena. Quando se cria essas categorias, unidade de conservação na terra indígena, significa isso. Significa dizer que essas terras não podem ser mais vendidas. Por quê? Porque são terras públicas, ou foram destinadas. No caso dos imóveis certificados, significa isso. Significa dizer que o proprietário chegou no INCRA e diz, olha, está aqui o meu georreferenciamento, ou seja, está aqui a localização do meu imóvel, o INCRA recebe, verifica se aquela área não incide em unidade de conservação, em área indígena, assentamento, área quilombola, não incidiu, está incorporado. Ele não discute se o título é válido ou não. Algumas vezes a propriedade é um título falso, não tem validade jurídica nenhuma. Ele se diz proprietário. Ou ele diz que é proprietário de 10 mil hectares, mas só tem
título de 2.000. O resto, 8.000, ele se apropriou na força. Então o INCRA não rediscute isso. Ele só certifica que aquele gel está ok, não incidiu em área já destinada. Se aquela área que você disputar, que você criar um assentamento, que você criar uma área quilombola indígena, também não, naquele momento do INCRA não interessa, porque aquela área não foi destinada e ninguém reclamou. Oficialmente não está na base de dados do INCRA. Então, no total, são 122, quase 103 milhões de hectares de terras públicas federais. Aí tem mais um elemento para terras públicas estaduais. Pode ir. Ou seja, 63 milhões são áreas já destinadas e, pode ir mais uma, 57 milhões, mais ou menos, são as áreas de em disputa. Ou seja, são áreas que o governo vai ter que destinar. Seja para unidade de conservação, terra indígena, quilombola, seja para cidades, qual for o uso. Para propriedade pequena, médio, grande, são áreas em disputa, que o governo não definiu. E aí você tem todo esse espaço, essa discussão no âmbito federal. Mas não está incluído nesses dados, exatamente, as áreas estaduais. Porque as áreas públicas federais, elas estão sendo, de um mal ou bem, já está sendo referenciado as áreas glebas. Mas não as áreas públicas estaduais. As estaduais na Amazônia, ela é resolvida em cima do conflito. Há um conflito, o governo vai lá, tenta mediar a disputa. Pode ir. E aí o dado recente agora, no trabalho do IPAN, que mostra o seguinte: 70 milhões de hectares, mais ou menos, é o total que envolve as áreas públicas estaduais e federais em disputa. E interessante que desses 70 milhões, 25% do desmatamento, entre 2010 e 2015, incidiu exatamente nessas áreas públicas desprotegidas, ou seja, áreas públicas não destinadas. Então, boa parte do desmatamento que está ocorrendo hoje são as áreas públicas não destinadas. Isso tem um peso na disputa, por quê? Tem que pegar depois. Por que desmata tanto assim? A pessoa vai desmatando porque não mantém a floresta e só faz manejo florestal. Primeiro, que você não consegue fazer manejo se não tiver tiro da terra. E segundo, é bom desmatar porque o preço fica melhor. Daí isso para frente, pode ir. Então, quais são os... Volta um minutinho. Eu diria que são condições estruturantes da situação fundiária desigual. Quais são as condições que criam essa desigualdade? Aqui é mais rural, mas urbana não muda, a lógica é a mesma. Pode ir. Primeiro, é a grande consideração de terra rural, como na área urbana. 3% dos proprietários detêm um controle de 56% das áreas cadastradas. Tem muitas áreas que não estão no cadastro. Nós perdemos em consideração de terra só para a Colômbia. A consideração de 80% das terras está com os grandes proprietários na Colômbia. E vai aumentar a consideração de lá, que com o fim da guerrilha, agora a Amazônia vai entrar num debate de desmatamento. Está desprotegida agora, com os conflitos, os guerrilheiros para proteger a floresta, para se esconder na mata, para fugir à pressão do exército colombiano. Pode ir. E a outra é a violência no campo. Nesses últimos anos, com o ensino do CPT, tem aumentado, cada ano, desde 2014, tem aumentado o número de mortes no campo. E o Pará, disparado, junto com Rondônia, os estados que mais matam lideranças de pessoas em disputa da terra. Então você tem uma relação muito forte entre violência com assassinato. Então, ou seja, esses 70 milhões de hectares está em disputa. Está em disputa de guerra, de eliminação de pessoas, física, brigando para toda essa riqueza. Pode ir. E interessante aí a taxa de desmatamento. Há uma relação cada vez mais com o desmatamento, no dado INPE, que caiu a partir de 2007, começa a cair, 2011 tem uma queda maior, depois disso começa a subir, em 2016, 2017 volta, 2015 começa a aumentar o nível de desmatamento de dessas áreas. Aqui é uma variação por estado. Os dois maiores estados que desmatam, tem azul claro e azul laranja, é o estado do Mato Grosso e Pará. São os estados que mais desmatam a floresta amazônica. Pode ir. E com isso tem o quê? Um elemento importante disso. É o preço da terra. Não existe melhor investimento que comprar terra. Ela aumenta o preço sem fazer nada. Se passar uma estrada, então você vai ganhar muito bem. Se tiver uma grande obra, aí você ficou rico. Transforma quilômetros, hectares em metro quadrado. Aí você ganha muito mais dinheiro ainda. E o dado interessante para vir no outro, que no levantamento feito em 2012,
os municípios no Pará, uma propriedade com mata, o hectare vai custar R$500. Se não tiver floresta, vai custar R$2.610. Você tem uma lógica que estimula o desmatamento, seja para a valorização da terra, seja para consolidar a ocupação da terra. Então não tem política que tenta barrar desmatamento nessa lógica, onde se desmata, aumenta e, com ao mesmo tempo, consolida o poder, dizendo que ele tinha a intenção de ficar na terra e ele pode ser regularizado. Pode ir. Ou seja, melhor que isso, só narcotráfico. O rendimento, nem poupança, RDB, vai ser muito baixo, comparado com esses rendimentos. Além de que a propriedade é um ativo onde eu posso, com ele, conseguir mais dinheiro internacional para financiar minhas obras. Eu dou ativo, dou a propriedade, como garantia de uma propriedade de 500 mil hectares, como o Grupo Opportunity faz, dá com garantia a sua propriedade. Agora, se ele tem os 500 mil, ninguém sabe, mas ele tem título mostrando que mais ou menos, em tese, ele tem 500 mil hectares na Amazônia, no Pará. Tá vendo? E aí você entra as povas comunidades nacionais nesse contexto de debate, que é interessante, São Paulo, né? Na questão da população, como as pessoas desconhecem a realidade. No debate, na dissertação de mestrado, participamos tem 2, 3 semanas atrás, né? Os relatórios de impacto que a empresa aqui levantou no estado do Pará, ela só trabalha com enchente. Enchente é impacto. Agora vazante não. A seca não. Então, 80% do que está lá de impacto ambiental sobre a questão do desastre natural, de risco ali, foi enchente. Então, quando seca é que é uma maravilha, parece que um paraíso. Só quando enche o rio que é problema. Então, a própria lógica de entender o que é impacto, o que é risco, era distorcida. E aí nós temos populações tradicionais, são diferentes grupos que se auto-identificam como grupo diferente do grupo ligado aos não tradicionais. Tem grupos, no Brasil você tem grupos indígenas, que são grupos pré-colombianos, antes de chegar a Cabral, e os grupos de população tradicionais, que é o quilombola, ribeirinho, faxinaleiros, que é no Santa Catarina, coletor de fruto, de semente, árvore medicinal, ou seja, cada grupo, conforme a atividade que ele faz, se autodenomina pelo recurso que ele utiliza ou pelo local que ele se localiza. Olha, caiçaras, campeneiros, castanheiros. No caso do Brasil, por que eles são importantes? Porque 57% das florestas ainda públicas que existem estão sobre áreas comunitárias. A média internacional é de 75%. América Latina, pega África, Ásia, 75% da floresta são florestas comunitárias. Tem uma comunidade, não necessariamente tem reconhecido direito de propriedade, mas são elas que manejam esse recurso. E o dado interessante também é que as áreas com gente, florestadas com gente, são mais protegidas, desmata menos que as áreas de floresta sem gente. Eles demonstram que quando você tem gente, ela é mais protegida do desmatamento que áreas sem gente. Porque o animal não vai poder defender a floresta sem desmatamento. E outro dado, aqui é um dado mais empírico, análise que a gente percebeu que, na verdade, floresta pública, ela é mais, a médio e longo prazo, para o sistema, funciona mais como reserva de mercado do que uma área protegida. Então, o fim não é proteger, mas é criar reserva de mercado ou de minério, dependendo da situação, porque cria uma unidade de conservação para garantir minério, para não fazer cair o preço do mercado internacional. Pode ir. Então, as populações tradicionais têm um peso importante na proteção. E a cidade seguinte, no Brasil hoje tem 9,2 mil assentamentos criados, sendo quase 1 milhão de famílias, 1 milhão de famílias, 1 milhão de lotes, 4 milhões de pessoas e 88 milhões de hectares. Boa parte do assentamento está na região norte, na Amazônia. No norte, ocupa 44% das famílias assentadas e 23% dos assentamentos. Mas aí, no norte, tem mais ou menos 67 milhões de hectares que são assentamentos. O que é assentamento? Que é projeto da ativista, fazenda sustentável, são projetos criados pelo INCRA. Não está incluído aí as áreas quilombolas. Está vendo? Você vê que os assentamentos também são fundamentais. E aí a discussão agora, o que é a regulação fundiária? A nova lei que o governo aprovou em 2017, ou
chama de regulação fundiária, ou definir quem tem direito a ter direito à terra. Quando em 2017, quando o governo federal começa a discutir a regulação fundiária, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o meu terapeuta. Porque eu ia voltar, com as propostas que estavam sendo apresentadas, eu tinha certeza que ia voltar todos os traumas da década de 90. Eu voltou na discussão da década de 90, mesmo tendo no século XXI, o debate do século XX. A lei já indicava isso. E ela confirmou no final, quando foi aprovado. Pode ir. O Brasil não tem problema de categorias, tem dezenas de categorias que reconhecem o acesso à terra, seja com a propriedade individual, coletiva, criação de unidade de conservação, terra indígena, terra... não tem problema de categoria. Também não tem um problema, pode ir outro, de um tipo de órgãos responsáveis para tomar conta dessas diferentes categorias. Tem o INCRA, a Terra Legal, a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, Instituto Chileno, FUNAI, órgãos estaduais, órgãos municipais. E quando a gente apresenta esse complexo de funcionamento de leis e instituições em congressos internacionais, eles sempre fazem uma pergunta. Eu tenho uma dúvida com essa complexidade, mas tudo isso funciona? Muito parecido com as explicações anteriores. Não preciso dizer se funciona ou não. Na nova lei, o que vai acontecer? O INCRA, que antes tinha uma atuação fundamental na Amazônia, para a criação de unidade de conservação, reconhecimento de áreas quilombolas, ele perde o sentido e ele vai atuar para regularizar imóveis no resto do país, não na Amazônia. Orçamentariamente, ele não tem dinheiro mais para fazer regularização fundiária de assentamentos na Amazônia. O dinheiro dele está disponível para regularizar lotes para o resto do país. E quem vai assumir a Amazônia é o Terra Legal, que dá lotes individuais. Então vai ser regularizado lote individual, não áreas de uso comum que as populações tradicionais trabalham. Então aí claramente uma política que estimula os lotes individuais, mas não mais o uso coletivo da propriedade. E aí os órgãos municipais entram com um novo sujeito nesse debate, a nova regulação fundiária. Só para encerrar agora. A nova lei, o que ela faz? Pode ir. Ela muda, são várias normas do direito agrário, pode ir. Mas ela é importante por quê? Ela muda o conteúdo e a lógica que funcionava antes da regulação fundiária, onde prevalece o quê? A desobrigação do Estado na regulação fundiária, ou seja, o Estado só dá título e não tem mais uma ideia multidimensional do uso da terra, do título e acabou. Aí o mercado vai resolver com os novos proprietários o uso, a gestão e discutir toda a discussão e debate ao nosso perigoso naquela área. Então, e a ideia é o quê? Que a propriedade é um ativo financeiro que as pessoas, aquele debate que vem desde o Fernando Souto, um economista peruano, que dizia que o problema dos pobres, eles são pobres porque não têm propriedade. O dia que eles forem proprietários, eles saem da pobreza e ficam ricos. Aí tem experiência no Peru que mostrou que não é bem assim que funciona. Você pode ser pobre com título sem nenhum problema. Você continua sem ter acesso ao mercado, sem financiamento, sem serviços públicos, do mesmo jeito. Mesmo tendo um título de propriedade. Pode ir. O que muda? Vou pegar só duas questões de mudança da nova lei. Primeira, o governo acha que agora, antes, a lei diz o seguinte: um assentamento, para ser emancipado, ou seja, para ele, o órgão dá o título para ele entrar no mercado, ficar só esse autogestando, precisava o Estado dar o quê? Assistência técnica, porque o Estado dá condições para o grupo poder utilizar a terra de forma sustentável. Na nova lei, não é mais obrigado. O importante agora o que é? É o tempo. Se um assentamento tem mais de 15 anos criado, ele já está emancipado. E a partir da nova lei, em 3 anos tem que fazer esse título. Ou seja, não depende mais da ação do poder público. Depende só se ele é um adolescente ou não. Porque o adolescente expulso de casa, vai para a rua, tomar conta da sua vida, porque não vou tomar conta mais de você. Essa é a lógica. Por que tem essa lógica? Pode ir. Porque agora a política do INCRA chama-se titulômetro do INCRA. E é verdade, é assim como eles se chamam. É dar títulos. E no final do ano passado, o INCRA, o governo federal, falou que eles deram no Brasil todo mais de 112 mil títulos, mais que todos os governos anteriores deram título a todo mundo, ou seja, as pessoas agora são proprietários da terra. Quando nós vamos olhar com mais calma, o que descobrimos? 97 mil são contratos de concessão de uso,
que é um contrato de concessão de uso? É um contrato que diz que você está lá na terra e tem uma relação com o INCRA, só. E dá direito para você acessar financiamento pagando mais, com juros mais caro que no banco. Obviamente que o banco não vai aceitar esse título porque ele não te dá propriedade. Então, quando ele gera o referenciamento do lote, só dou o título no meu cadastro, deu o nome, você entra no CPF e faço um título. Não é título definitivo que ele conseguiu dar 15 mil títulos no Brasil todo. Então, para que serve esses 97 mil? Serve exatamente para fazer campanha eleitoral. Porque tem uma grande diferença. Uma coisa é o Estado emitir 97.030 concessões de contrato de uso. Outra coisa é o Estado entregar para o nome, para a pessoa física que tem o nome daquele título. Não entregou. Entregar é toda uma estrutura, ir lá, fazer a pessoa assinar o processo, ou seja, uma coisa é emitir o papel e ter na gaveta e dizer que eu emiti, outra coisa é entregar, mesmo papel não tendo validade. E mesmo esses 15 mil, não necessariamente os 15 mil novos proprietários receberam esse título. Quando cheguei em campo, depois de 10 anos que eu cheguei em campo, já vendeu, foi embora, morreu, agora os filhos. E aí entra um levantamento bem empiricamente, mostrando nessa nova lógica, os prefeitos da regulação fundiária, a lei estabelece a regulação urbana e rural, assume o novo contexto. Porque uma área pode ser arrecadada pela prefeitura, mesmo na área pública, apesar que a lei diz o seguinte, que o SPU vai lançar uma norma específica, regulando como é que vai ser a relação, ou faz um convênio com a prefeitura e a prefeitura assume esse trabalho. Nós fizemos um cálculo, rapidamente, sobre o seguinte, a partir finalizando, a partir do centro, pegou um ponto no carro do mapa, eu queria ter uma ideia qual a área de influência dos assentamentos em relação à cidade. Então pega um ponto de uma cidade, foi um raio de 10 km. Por que 10 km? Porque é uma distância razoável que a pessoa chega à cidade, vê a estrada, um caminho, vai andando. Se eu for andando nessa estrada, a gente tiver muito subida e descida, 1h30, faço 10 km. E bicicleta, 10, 15 minutos. Se for muito subida e descida, vai descansar na água, demora mais tempo. Aí a gente fez um levantamento. Qual foi a nossa surpresa? Que os assentamentos, não diferenciando nem assentamento coletivo do individual, tem lotes como dos coletivos, o projeto extrativismo, o projeto tradicional, deu uma área de influência, só área de influência, não é todo assentamento, só quais são os assentamentos que estão dentro desse raio de 10 km. Deu em torno de 483 mil hectares, então sobre uma área de influência de 10 km. Se você aumentar a área de influência, aumenta o número de... Por quê? Porque rapidamente, se aquela pessoa receber o título definitivo, ela rapidamente vai acontecer o quê? Pode vender esse título para fazer especulação, tanto moradia urbana como fazer chácara. Então você está lá, se você não tem apoio técnico, tem acesso ao mercado, o que eu vou fazer aqui? Vender meu lote, que tem um valor maior do que estava antes. E além disso, a própria lei diz que se vender a terra, pode vender. Olha assim, envolve, nessa época de 72, 2005, e 102 assentamentos. Deu 483 mil hectares que estão em área de influência dessa nova concepção. E aí, a pergunta é, vai ter diferença entre assentamentos que têm lotes individuais para coletivos? Ou seja, o grupo usa coletivamente, tem se definir cada um do seu lote? Não. Achava que sim, mas com o governo que ele acha. Já tentou, o INCRA está pressionando as comunidades do Lago Grande, assentamento do Lago Grande, em Santarém, para que eles recebam os contratos de concessão de uso dos lotes. Esse contrato que não vale muita coisa. Mas é individual. Mas é individual, não é coletivo. Ou seja, uma família, em tese, vai receber um título de 15, 30 hectares para aquela família. Nesse lote, nesse assentamento, são 35 mil pessoas, 8,5 mil famílias e 140 comunidades. Essa área vermelhada, que é o assentamento do Lago Grande. Pode ir. E aí, ou seja, no Pará, só existe um assentamento que o INCRA arrecadou a terra para poder aí sim dar o título no cartório registrado, que é o Iracema do Grupal. Os demais, nenhum tem área regularizada. Foi criado, mas o Estado ainda não foi lá e registrou como sua propriedade no cartório. E como consequência disso, não pode emitir um título definitivo. Porque título definitivo tem todo um procedimento legal que a lei define. Pode ir. E com isso aconteceu o quê?
essas duas condições. Primeira, ele vai receber de graça o título definitivo? Não, vai ter que pagar. Tem que 10% a 50% do valor da terra, aí conforme o cálculo. O TCU, há 3 semanas atrás, nós estávamos em Brasília discutindo o TCU, ele quer saber quais são os critérios, que ele vai acompanhar a terra legal, porque quais são os critérios para chegar a esse valor. Por que o INCRA está abrindo mão de receita ao arrecadar o baixar tanto preço? E já então a discussão aí se pode baixar mesmo para 10%, 50%. Só que uma coisa, eu falar que eu tenho meu título que vale 2 mil, 5 mil reais, no mercado o imóvel vale 10 mil. Vou pagar 10%, então vou pagar R$1.000. Eu não tenho R$1.000 para pagar, portanto eu compro 3 mil, vou lá, esse quinto ali, depende, fica com 2 mil ainda. E tem 2 mil para comprar a terra, entendeu? Está rico. E por último, qual é? Todos esses anos, o INCRA só criava assentamento se a comunidade criasse uma associação, ou seja, uma pessoa jurídica que representasse o grupo. O que ele está dizendo agora? Que não vai dar título, seja provisório ou definitivo, à pessoa jurídica. Vai ser só individual. Ou seja, todo o tempo ele diz, não, você tem que criar pessoa jurídica, tem que criar pessoa jurídica, tem que criar pessoa jurídica, associação, e o outro diz, olha, vou titular, mas não é para associação. Ou seja, não quer estimular ações coletivas, são ações individuais. E aí, com isso, demonstra que, levado toda essa situação fundiária, essa insegurança, onde a especulação vale mais, a pergunta é, como é que vai fazer previsão de risco se há toda uma especulação, principalmente na várzea, hoje, de moradia, de ocupação? Como você vai ter previsão? Não vai ter previsão. Vai ter desastre. É por isso que o governo trabalha exatamente não com prevenção, mas só depois, o dano, porque o dano já está colocado. Muito obrigado.